Pessoal, então dando sequência à nossa última aula sobre pessoas na produção e vamos ver dentro de projeto do trabalho essa última parte que versa sobre a alocação dos tempos de trabalho, que inclusive será uma das nossas atividades sobre este conteúdo. Pessoal, então é assim, ó. Sem alguma estimativa do tempo necessário para completar uma atividade, não seria possível saber quanto trabalho alocar às equipes e aos indivíduos, ou seja, qual é a quantidade ideal de trabalho, né? Quando uma tarefa será concluída? Quanto custa? E se o trabalho está progredindo conforme a programação e muitas outras informações vitais necessárias para gerenciar qualquer operação. Ou seja, é de fundamental importância você mensurar tudo isso. Então, o tempo que você leva para fazer qualquer tarefa dependerá de preparo, experiência, motivação às ferramentas apropriadas, condições ambientais, seu grau de cansaço e assim por diante. Então, os tempos de trabalho são necessários para planejar quanto trabalho um processo pode desempenhar, sua capacidade, quanto que é necessário de trabalho, decidir quantos funcionários são necessários para concluir as tarefas, programar as tarefas individuais para pessoas específicas, balancear a alocação de trabalho nos processos, custear o conteúdo de mão de obra de um produto ou serviço. Obviamente, você precisa de saber quanto custa a minha mão de obra e qual que é o percentual desse custo sobre o meu produto ou serviço. Estimar a eficiência ou a produtividade dos funcionários e dos processos é fundamental para você depois remodelar os padrões, né, para saber qual que é de fato o nível de produtividade dos funcionários para cada tarefa e calcular o pagamento de bônus, hoje menos importante do que já foi há algum tempo, né? Mas ainda é importante bonificar, premiar as pessoas que têm melhor nível de produtividade, inclusive para estimular outras pessoas a aumentar o seu nível de produtividade, apesar de que isso pode gerar um certo nível de desmotivação também para outras pessoas. Mas, como tudo que eu disse aqui em produção e operações, deve ser colocado em pauta para ser discutido para saber qual que é a melhor saída para você alocar os tempos de trabalho. Então, a próxima etapa agora é fazer a medição no projeto de trabalho. Primeira etapa, então, quais são os tempos básicos? Então, assim, quando um trabalhador qualificado está operando em um trabalho específico de desempenho padronizado, o tempo que ele demora em executar a tarefa é denominado tempo básico do trabalho. Então, lembrem lá do Charlie Chaplin lá apertando o parafuso. Aquele lá é um trabalho específico de desempenho padronizado. Aí o que é necessário fazer? Quanto tempo que o trabalhador leva para apertar esse parafuso? Uma atendente de telefone, quanto tempo leva para ela pegar o telefone, levar ao ouvido e fazer o atendimento? Então, tudo isso são trabalhos específicos que têm um tempo padronizado. Então, com os tempos básicos para várias tarefas diferentes, ou seja, não é só, dificilmente você vai ter uma operação produtiva com uma única tarefa, né? Você vai ter várias tarefas, vários processos. Então, com os tempos básicos para várias tarefas diferentes, um gerente de produção pode construir uma estimativa de tempo para qualquer atividade mais longa que seja constituída dessas tarefas. A técnica mais conhecida para estabelecer tempos básicos é provavelmente o estudo do tempo que a gente vai ver aí na sequência. Então, o estudo do tempo é uma técnica de medição do trabalho destinada a registrar os tempos e a taxa de trabalho para os elementos de um trabalho específico, realizado sob condições específicas e a analisar os dados a fim de obter o tempo necessário para realizar o trabalho a determinado nível de desempenho. A técnica exige 3 etapas para derivar os tempos básicos para os elementos do trabalho. Ou seja, existe um trabalho, qual que é o tempo ideal deste trabalho? Então, nós vamos ver essas 3 etapas aqui na sequência. Então, as 3 etapas do estudo do tempo são observar e medir o tempo necessário para desempenhar cada elemento do trabalho, ajustar ou chamado também de normalizar cada tempo observado
e tirar a média dos tempos ajustados para derivar o tempo básico para o elemento. Vamos ver cada um deles separadamente nos próximos slides. A primeira delas, observar, medir e avaliar. Então, um trabalho é observado ao longo de vários ciclos. Então, você não pode pegar somente, vou medir o tempo que é necessário para apertar o parafuso uma única vez. Não, você vai fazer vários ciclos de medição, se possível, em vários dias diferentes, ao longo de várias semanas. Quanto mais você estende isso, mais próximo da exatidão você terá. E você vai, nesse caso, você vai retirar possíveis falhas que possam acontecer. Já pensou se você mede, faz a medição de um único tipo de processo, num único dia, justamente no dia que um trabalhador está desmotivado ou está com um problema pessoal? Então é importante você fazer isso em várias semanas, né? Então, um trabalho é observado ao longo de vários ciclos. Cada vez que se desempenha um elemento do trabalho, seu tempo é medido com um cronômetro. Então, mediu lá, apertar parafuso. Quantos segundos gastou? 15 segundos. Depois mediu de novo, 14. Depois 13, depois 15, depois 15, depois 14, depois 13. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Simultaneamente, com a observação do tempo, é registrada uma avaliação de desempenho percebido da pessoa que faz o trabalho. Então, ou seja, avaliar é o processo de estimar a taxa de trabalho em relação ao conceito do observador, correspondente ao desempenho padronizado. Como que isso funciona? Como é que eu vou avaliar? Eu vou dar uma nota de 1 a 100. Ele fazendo esse trabalho de apertar o parafuso, a primeira vez que eu medi, qual que é a nota que eu vou dar para ele? Não, ele fez muito bem feito, com muita destreza. Então, vou dar uma nota de 1 a 100, 95. Da outra vez, como é que ele fez? Ele fez mais ou menos, vou dar uma nota 50. Então, é a avaliação do desempenho percebido para a pessoa que está avaliando. Vai ficar muito claro lá na tabelinha que eu vou passar para vocês mais adiante. Então, para ratificar o que eu disse anteriormente, o observador pode levar em consideração, separado ou em conjunto, um ou mais fatores necessários para realizar o trabalho, como aí que vários fatores, né? Velocidade do movimento, esforço, destreza, consistência, etc. Né? Então, quer levar em consideração só um? Só a velocidade, beleza. Então, vou colocar isso em pauta. Vou colocar vários. Aí eu vou dar uma nota, né? Então, há várias formas de registrar a avaliação do observador. A mais comum segue uma escala que usa uma taxa de 100 para representar o desempenho padronizado. Se o observador avalia uma observação específica do tempo para desempenhar um elemento de trabalho como 100, o tempo observado é o tempo real que alguém trabalhando em desempenho padronizado levaria. Então, não se preocupe com isso agora, tá? Na tabelinha mais adiante isso vai ficar muito claro. Então, a nota 100 seria a nota ideal, tá? Para todo mundo alcançar. Então, nem sempre isso é possível. Nem sempre você vai ter todos os trabalhadores com nota 100. É por isso que eu estou medindo o trabalho para tentar padronizá-lo. A segunda etapa é ajustar os tempos observados. Então, depois que você cronometrou tudo direitinho, bonitinho, o ajuste para normalizar o tempo observado se dá pela seguinte forma: índice observado dividido pelo índice padronizado, que sempre será o 100, né? Que é o ideal, o melhor. Em que o índice padronizado é 100, então você vai colocar ali embaixo 100, na escala de avaliação comum que estamos usando. Por exemplo, se o tempo observado, a média do tempo observado for de 0,71 minutos, ou 0,71% de um minuto, nesse caso aqui a média foi 42 segundos, por exemplo, e o índice observado de 90, então o índice observado de 90, então ele gastou 0,71% de um minuto, né? Ele gastou na média 42 segundos. E eu dei uma nota para ele entre destreza, habilidade, velocidade, atenção. Eu vou dar uma nota boa para ele. Eu acho que esse colaborador ele está muito bem ajustado. Então, eu vou dar uma nota 90 para ele. Não é 100, mas vou dar uma nota 90. Então, 0,71 vezes 90 dividido por 100, isso vai dar 0,64 minutos. Então, eu já dei uma primeira pista no slide anterior da importância de se tirar a média dos tempos básicos, né? Então, não obstante os ajustes feitos nos tempos observados mediante mecanismos de avaliação,
Cada tempo básico calculado separadamente não será o mesmo. Por quê? Né? Obviamente, nenhuma atividade humana, uma máquina até que pode ser, mas nenhuma atividade humana pode ser repetida exatamente no mesmo tempo ou em todas as ocasiões. Claro, isso vai depender do nível de motivação da pessoa, vai depender do estado físico dela no dia, vai depender de questões psicológicas da pessoa. Isso vai variar muito ao longo do tempo. Por isso, mais uma vez, a importância de fazer esses testes ao longo de semanas, tá? Obviamente, isso vai depender de cada situação e de cada processo. Às vezes você em uma semana consegue fazer o teste normalmente, às vezes você vai precisar de um ano, né? Isso vai depender da urgência de você desenvolver esse projeto de trabalho. Então, o tempo padronizado ele tem que levar em consideração um conceito chamado de concessões, tá? Isso vai ficar claro aqui nessa leitura. Então, o tempo padronizado refere-se ao tempo permitido para o trabalho sob circunstâncias específicas. Isso ocorre porque o tempo padronizado inclui concessões que refletem o descanso e o relaxamento permitidos em razão das condições sobre as quais o trabalho é desempenhado. Então, assim, ninguém vai trabalhar num trabalho repetitivo, por exemplo, 8 horas seguidas, sem parar, sem dar um tempo de descanso. Além disso, vai levar em consideração, como eu disse anteriormente, nas questões ergonômicas, de quantidade de luz que é necessária, se ele está trabalhando sob muita incidência de luz, o quanto isso não pode impactar a produtividade da pessoa, se ele está trabalhando num ambiente extremamente quente ou muito gelado, se isso vai impactar no desempenho da pessoa, se ele está trabalhando num local que o ruído é muito elevado, e isso tem que fazer com que aquele tipo de procedimento tenha que parar de meia em meia hora, por exemplo. Isso são concessões. Então, eu vou aumentar o tempo padronizado dando concessões dependendo do tipo de processo, dependendo do ambiente que ele está alocado para desenvolver o seu trabalho. Então, assim, o tempo padronizado para cada elemento consiste principalmente em duas partes. O tempo básico, que é o tempo necessário para um trabalhador qualificado executar um trabalho específico em desempenho padronizado, mais uma concessão, que é acrescentada ao tempo básico para permitir momentos de descanso, relaxamento e necessidades pessoais. Então, pessoal, eu estou apresentando todas essas etapas, mas todas elas estão detalhadas também no livro de vocês que está à disposição para leitura. Se quiserem algum complemento, basta consultá-lo. Então, de forma mais específica, concessões são acréscimos ao tempo básico, a fim de se dar ao trabalhador a oportunidade de se recuperar dos efeitos físicos e psicológicos da realização de determinado trabalho, sob condições específicas e de permitir satisfação das necessidades pessoais. A quantidade de concessões, como eu disse anteriormente, dependerá da natureza do trabalho. Vou apresentar aí a tabela já no próximo slide. Essa tabela S9.3 ilustra as concessões usadas por uma empresa que fabrica eletrodomésticos. Cada trabalho tem uma concessão de 10%. Além disso, outras concessões podem ser aplicadas a coisas como contingências inesperadas, sincronização com outros trabalhos, condição de trabalho incomuns e assim por diante. Então, esse é um exemplo de uma tabelinha de concessões usadas por uma fábrica de eletrodomésticos. Então, eu tenho na primeira coluna os fatores de concessão, na segunda os exemplos e na terceira a concessão dada para cada tipo de trabalho. Então, por exemplo, fatores de concessão, energia necessária. Vamos pegar sempre a última linha para exemplificar. Tá? Então, assim, para desenvolver aquele trabalho, é um trabalho que exige muito esforço físico, muito forte, está escrito ali. Em um exemplo, ele tem que sempre estar pegando peso acima de 30 quilos. Qual vai ser a concessão dada, então, para aquele trabalho de descanso? De 15% a 30% adicionada ao tempo final. Então, por exemplo, se a tarefa dura 10 minutos, eu vou acrescentar, então, se for, neste caso, 30, então vou acrescentar 30%, ela vai durar, na verdade, 13 minutos, porque é o tempo básico mais a concessão. Postura requerida, a última linha, é uma postura difícil. Além de desenvolver o seu trabalho, é uma postura agachada.
Então, se ela é extremamente difícil, eu vou dar aqui uma concessão entre 4% e 10%. Fadiga visual é um trabalho que exige atenção contínua e com foco fixo ainda. Então, eu vou dar uma concessão de 5%. Temperatura é um ambiente de trabalho com a temperatura extremamente alta, muito alta ali, acima de 30 graus centígrados. Então, eu vou ter que dar concessões acima de 10%. E condições atmosféricas muito ruins, necessita de respirador. Então, eu vou adicionar concessões de 7% a 12%. E aí a pergunta, professor, mas isso pode ser cumulativo? Sim, pode ser cumulativo. Se esse trabalho, a energia necessária é muito forte, a postura requerida é difícil, fadiga visual, atenção contínua com foco fixo, temperatura muito alta, condições atmosféricas muito ruins, eu vou adicionando aí essas concessões. Dificilmente você vai ter um trabalho que exige todas esses fatores de concessão, mas sim, se precisar de adicional, faça. E aí, no íntere desses exemplos, você tem os outros exemplos que não são os extremos que eu disse para vocês, que fica aí à disposição para vocês fazerem a leitura. Mas esses são os exemplos específicos de concessões que devem ser adicionadas ao tempo padrão que foi mensurado anteriormente. Então, este slide, essa tabelinha, nossa última tabelinha da nossa aula, que inclusive é muito parecido com a atividade que eu vou pedir para vocês, é um exemplo de uma tarefa chamada de pacote 20 vezes peça 73 por 2A, de um departamento de embalagem. E o observador, não foi colocado o nome, né, um pseudônimo aqui, PWT. Então, quais são as tarefas da primeira coluna, né? Primeira tarefa, fazer a caixa. Então, vamos fazer a mensuração do tempo. Então, eles usaram aqui 10, fizeram 10 mensurações. Fazer a caixa, primeira observação, ele gastou 0,71% de um minuto, depois 0,71, 0,71, 0,69, 0,75, 0,68, 0,70, 0,72, 0,70 e 0,68. Percebam que houve variações aqui, né? E a avaliação que eu dei para ele? Não, em todos eu vou dar uma nota 90 para eles. Eu dei nota 9 para todos os processos que ele fez. Então, vamos fazer o cálculo? Então, como é que você faz? Pega o tempo observado conforme aquele cálculo lá que eu coloquei para aquela fórmula. Tempo observado, 0,71, multiplicado pela avaliação, dividido por 100. Então, 0,71 vezes 90 dividido por 100, o tempo básico, 0,64. 0,71, segundo, 0,71 vezes 90 dividido por 100, 0,64. E pegando o último aqui, por exemplo, o 10, 0,68 vezes 90 dividido por 100, o tempo básico, 0,61. Então, o tempo básico médio que você tem, você pega ali a última linha, tempo básico, soma todos os tempos básicos que foram levantados e divide por 10, né, para você chegar na média. Então, a média, o tempo básico médio para essa tarefa de fazer a caixa foi 0,626. Então, eu vou dar uma concessão para esse tipo de trabalho, eu dou uma concessão de 10% adicional. Então, o elemento do tempo padronizado para essa atividade, com a concessão, é de 0,689. Tá? Então, os outros exemplos, a mesma coisa. Ó, separar em feixes de 20, tempo observado, aí ele faz 10 amostras, né? Ele tira 10 tempos. Então, 1,30 vezes 90 dividido por 100 vai dar 1,17. Aí depois você faz o tempo básico médio, você soma todos os tempos básicos, divide por 10, vai dar o valor aqui de 168. Para essa tarefa, eu dei uma concessão, com certeza deve ser uma tarefa mais difícil, eu estou dando uma concessão de 12%. Ah, como que essa concessão é dada? Isso aí vai ter que ser definido por uma equipe, tá? De trabalho, que vai levar em consideração todos aqueles fatores que eu disse anteriormente. Então, 1,168 mais 12%, 1,308.
Para o próximo, lacrar e proteger, faz em todas as informações aí, estou dando a concessão de 10% também. Por final, montar, amarrar e rotular. Essa equipe vai fazer este trabalho, então também estou dando a concessão de 12%. Então, ao final, o tempo 1,275. Para você chegar no resultado final, aí você tem aí tempo padronizado bruto, concessões para o trabalho total e tempo padronizado para o trabalho. Aí sim é o resultado final. Então, para você chegar primeiro no tempo padronizado bruto, o que você vai fazer? Basta você fazer a somatória do elemento de tempo padrão, de tempo padronizado dos 4 elementos. Então, do primeiro foi 0,689, o segundo 1,308, o terceiro 0,545, o quarto 1,275, então a somatória desses 3,817. Lembrem que eu disse anteriormente que pode ter concessões adicionais quando você envolve mais de um trabalho, trabalho total. Então, além das concessões individuais, quando eu chegar no trabalho padronizado bruto, a equipe vai falar, mas será que não é importante a gente colocar uma concessão adicional? Vai que acontece algum tipo de problema que a gente não estava prevendo? Ah, sim, vale a pena. Então, vamos colocar aqui, além de todo o tempo padronizado bruto, vamos colocar aqui uma concessão de mais 5% do trabalho total. Tá? Então, 5% de 3.817 é 0,191. Então, resultado final é o tempo padronizado para este trabalho, então é 401, que é a somatória de 3.817 mais 0,191. Então, o tempo padronizado para esse trabalho, 401. Este é o tempo que vai ser levado em consideração para você fazer, que você tem todas as informações para você tomar a decisão. Ou seja, vou contratar uma nova pessoa para trabalhar nesse tipo de serviço. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar capacitar essa pessoa para ter um tempo padronizado para o trabalho para chegar em 401. Então, quando ela chega, ela já vai chegar em 401? Não, vai levar um tempo para ela se qualificar, para ela aprender o trabalho, mas o tempo que se espera dessa pessoa para esse trabalho é 401. Tá? Então, era isso. Eu espero que essa aula ela foi um pouco mais técnica, mas ela é fundamental para vocês entenderem um projeto de trabalho. Professor, tem que fazer isso para todos os processos dentro de uma produção? O ideal é que faça para todos os processos dentro de um projeto de pessoas, tá? Então é isso, termino aqui a nossa aula 6 de pessoas na produção e nos encontramos nos vídeos da nossa aula 7. Um abraço aí a todos.